Boa noite às amigas, aos irmãos, às irmãs. Vamos conversar por alguns minutos sobre o capítulo 13 desta carta de Paulo aos Coríntios. Esta que foi a primeira carta. Quando Paulo escreveu, ele estava em Éfeso. Foi lá pelos anos 52, 53. E ele escreveu porque, numa certa data, ele recebeu, na sua pousada lá em Éfeso, a presença de 3 companheiros lá de Corinto, da cristandade a qual ele tinha constituído quando lá esteve. E, portanto, esses 3 companheiros começaram a falar, a dar notícias de como estava o recém-fundado núcleo cristão em Corinto. Algumas notícias, sim, alvissareiras, outras um tanto preocupantes. Paulo, então, começa a redigir a carta, estimulando para aquelas iniciativas alvissareiras e alertando para aquelas que seriam motivo de sua preocupação. E, dentre estas, está o capítulo 13, quando ele, num rasgo poético sublime, faz essa advertência de forma tão paternal que Roden diz que nunca mais se viu com tanta beleza e tanto fervor algo semelhante sair da boca de alguém. Pois então, ao que tudo indica, pela resposta que Paulo registra na carta, capítulo 13, alguns fenômenos estavam acontecendo lá com o povo, os neocristãos de Corinto. Alguns fenômenos de profecias, fenômenos mediúnicos, alguns despontamentos, digamos, da mediunidade, e outros prodígios estavam sendo feitos. Médiuns falavam em línguas estranhas, xenoglossia. Nos dias de hoje, a gente fala dessa forma. Enfim, muitos fenômenos estavam acontecendo e os coríntios apresentavam-se, de certa forma, deslumbrados ou empolgados com tudo isso. Então, esta era mais ou menos a notícia que traziam os 3 a Paulo. E Paulo, fazendo a interpretação daquelas notícias, ele começou a pensar no que valeria tudo aquilo. Aqueles fenômenos, né? Aqueles prodígios, aquelas profecias, aqueles eventos. E aí, ele escreve esse capítulo 13, que é belíssimo. E ele diz, inicialmente, ele se coloca, portanto, na condição de um dos coríntios, como se lá estivesse. E aí ele diz: ainda que eu falasse, já que os coríntios estavam empolgados com a mediunidade, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, de nada vai ter. Era o que ele estava dizendo para as pessoas: olha, não se preocupem, ou não se prendam muito aos fenômenos, em falar línguas estrangeiras, em terem o dom da oratória, porque
se este dom não estiver fundamentado na caridade, de nada vale. Algumas traduções do Novo Testamento, em vez de conter a expressão se não tiver caridade, diz se não tiver amor. Quando Paulo escreveu, ele escreveu em grego. Então, provavelmente, o termo que ele usou foi ágape, o que significa o amor incondicional. Quando Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreveu do Novo Testamento de uma tradução, eu não sou muito bom para falar em francês, mas se não estou enganado, é Le Mastre Saci. Saci. Bom, Saci é um tradutor e ele pegou da tradução latina, do latim. Então, em vez de conter HP, tinha caritas, que, ao fundo, significam mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente pode encontrar no Novo Testamento, se não houver caridade, de nada valerá, ou se não houver o amor, de nada valerá. Portanto, não é um erro de grafia, mas é apenas uma questão de utilização da raiz da palavra. Então, Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, de nada valeria. Ou seja, dizendo para aquele povo: olha, não adianta vocês terem o dom da oratória. Não adianta vocês serem médios e falar a língua de todos os homens, inclusive dos anjos. E eu acho que Paulo aqui falou dos anjos no sentido figurativo. Ele usa da hipérbole, né? Um certo exagero, porque qual é a linguagem dos anjos? Nós não sabemos. Talvez pela intuição ou pela inspiração, Paulo soubesse. Mas seguramente muitos dos neocristãos de Corinto também não sabiam. Mas Paulo resolveu apelar, dizer, olha, ainda que eu falasse não apenas a língua dos homens, mas ainda que fosse possível falar a língua dos anjos, se caridade eu não tivesse, se amor eu não tivesse, de nada valeria. E isto vale muito para os dias atuais. Inclusive, para nós, os espíritas, porque muitas vezes nós nos envolvemos quando ouvimos determinadas palestras feitas com uma retórica incontestável e retocável. E isso nos empolga. Então, se hoje isso nos empolga, imaginemos há quase 2000 anos atrás. De repente aparecia um grande orador lá em Corinto, então chamava a atenção, atraía a atenção, empolgava a muitos. E Paulo, portanto, advertia: se não tiver caridade naquilo que fala, se não tiver amor, se não tiver uma proposta de fato construtiva, proativa, que leve o ouvinte à prática do bem, de nada adianta uma retórica perfeita. Vale, portanto, para os dias atuais. Então, se não houver isso, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. E olha o que Paulo adverte aos coríntios: ainda que eu tivesse o dom da profecia e que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda que eu tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, de nada sou. Veja a circunstância que ele nos coloca: o dom da profecia. Nos dias atuais, poderíamos chamar os médiuns. Ainda que nós tenhamos ou convivamos com médiuns que recebam as mais belas mensagens,
Mas se aquelas mensagens forem apenas belas, sem conteúdo, sem nenhum conteúdo verdadeiramente cristão, de nada vale. Ou de pouco vale. O mesmo com relação à fé. Ainda que tenhamos a fé tão intensa a ponto de transportar montanhas, mas se não tiver a caridade, o exercício do amor na prática diária, essa força interior chamada fé, ela se torna, de certa forma, improdutiva, porque é uma fé meramente pessoal. É uma fé que beneficia apenas a mim, em tese. E se algo beneficia apenas a mim e não ao semelhante, na visão de Paulo, com a qual, evidentemente, aqui concordamos, se ela não serve para o bem da humanidade, então é uma fé como que improdutiva. Diz Paulo, ou mesmo que houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada serviria. E aí nós pensamos, a mera distribuição de bens materiais pode ser um gesto de caridade? Pode ser, mas pode também não ser. Pode ser um mero gesto de filantropia, ou seja, distribuir um pouco daquilo que, como fazemos normalmente, é o que nos sobra, ou que sobra das nossas necessidades. Mas Paulo vai mais longe. Ele diz que se houvesse entregado o seu próprio corpo para ser queimado. Olha a situação em que ele nos coloca. E isso é fato, porque muita gente de algumas religiões entrega os seus corpos às fogueiras por mero ritualismo ou por outros objetivos. Tem gente que amarra-se numa bomba e vai para lá, para o fronte, e lá tem o seu corpo destruído. Assim, mesmo que ele faça isso, nesta condição extrema, se ele não for tomado, se a pessoa não for tomada pelo sentimento de caridade, se aquele gesto seu, heróico que seja, não for beneficiar ao próximo, a outras pessoas, é um ato, muitas vezes, de heroísmo, mas vazio de um significado genuíno. Então, na visão paulina, este gesto não tem lá muito valor. E aí ele começa a falar sobre a característica da verdadeira caridade. Ele diz: a caridade é paciente. Olha, isso nos toca profundamente. Por quê? Porque nós podemos falar a língua dos anjos, se for o caso, a língua dos homens. Podemos ser, na casa espírita, aquele palestrante famoso, conhecido. Podemos ser aquele médium, sabe, que psicografa a todo momento, e de todas as formas, de todas as línguas, de todos os idiomas. Mas, se alguém toca no seu calcanhar, pronto, desabou. Então, esse indivíduo é caridoso? Na visão de Paulo, não. E por que não é? Porque, na visão dele, com a qual nós concordamos, evidentemente, a caridade é paciente. E como é difícil a gente exercitar a paciência. Muito complicado. Nós podemos até colocar o nosso corpo na fogueira. Podemos até distribuir tudo que temos, que já não é uma tarefa por si só muito fácil. Mas se alguém nos incomoda, a irritação vem de pronto. A impaciência vem de pronto. Então, quando nos sentirmos por qualquer coisa, qualquer gesto, com aquele acesso, aquele rompante de impaciência, de ira, de raiva,
tenhamos aí a convicção de que não estamos sendo, pelo menos naquele momento, pessoas caridosas. Podemos até ser, de certa forma, desprendidas, mas não caridosas. E olha o que é mais. Além de caridosa, a paciência é branda e benfazeja. O que é a brandura? É a ternura, é a capacidade de compreender, é a capacidade de estabelecer uma empatia entre mim e uma outra pessoa, entre eu e uma outra pessoa. É a brandura. A capacidade de fazer o bem, de desejar o bem, de praticar o bem. Isso é caridade. E aí ele define a caridade pela negação, quando diz, a caridade não é invejosa. Ora, todo indivíduo que é acometido pela inveja já também não está sendo caridoso. Não é temerária, não tem temor, nem é precipitada. Ao mesmo tempo que não é temerária, também não é precipitada. Então, é o meio termo, é ponderada, é um gesto de sabedoria. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Quando a gente começa a tirar, o que é que sobra efetivamente para uma pessoa ser caridoso ou caridosa? O que é que sobra? Porque ela não é impaciente, ela não é invejosa, não é temerária, não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. Olha só que desafio. Não cuida de seus interesses. Se tem alguém necessitado mais do que ele ou do que ela, esta pessoa sai do seu casulo, do seu comodismo, do seu status quo e vai ajudar. É isso que é a caridade. Não se agasta, não se azeda com coisa alguma. Eu imagino, assim, Paulo escrevendo isso lá para os coríntios. Isso deve ter sido um banho de água fria naquele povo lá que estava todo mundo empolgado com os seus dons, as suas profecias, sendo médio de todas as formas, de todos os jeitos, né? Despontando o dom da oratória em todos, e Paulo começa, portanto, a desfazer, passo a passo, ele começa a dizer. Ele seguramente estava tendo inspirado na hora de escrever essa carta, e ele estava percebendo na áurea daquele povo lá de Corinto que a empolgação deles estava distanciando-os do verdadeiro sentimento e da verdadeira ação da caridade. Eles estavam se sentindo tão bons, porque provavelmente estavam sendo invejosos, estavam sendo temerários, estavam sendo precipitados nas ideias, naquilo que estavam ensinando. Então, Paulo começa a desconstruir. Eu imagino como eles receberam essa recomendação de Paulo. Então, diz ele: não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo supera, tudo sofre. Repito, quando eu estava lendo esse texto, ou essa carta, eu digo, meu Deus, se eu estivesse ali em Corinto, sabe, eu teria pedido meu boné e ter saído, sabe? Porque eu imagino que as pessoas deviam estar realmente se sentindo muito bem naquele grupo, com toda a pujança das ideias de Jesus. Todo mundo feliz. Eu fico pensando assim, como se a gente estivesse num agrupamento mediúnico, né? E ali tivesse 30 pessoas nesse grupo, e os 30 fossem médiums. E cada um recebendo ali os amigos espirituais, vendo, desdobrando todo tipo de mediunidade, sabe? E de repente chegasse um amigo espiritual e dissesse, olha, é assim, é assim, é assim, sabe? Ao final,
seguramente todos iriam dizer: desisto da mediunidade se for para fazer dessa forma. Então, eu penso como isso deve ter sido recebido pelos coríntios, né? E aí ele diz: olha, de todas essas fabulosas manifestações que estão acontecendo com vocês, escrevendo ele, resta apenas 3. E aí ele coloca: a fé, a esperança e a caridade. E aí ele diz: se de tudo isso que estão fazendo aí vocês tiverem a fé, a esperança e a caridade, eu, Paulo, vos asseguro que das 3, a caridade é a mais importante. Qual é o recado que ele está dizendo? Olha, se os que estão lá estavam dizendo que eram fiéis a Jesus, que tinham a esperança, né, de que estavam fazendo a boa coisa e de que eram caridosos, aí ele diz: olha, esqueçam a fé e a esperança e sejam caridosos, que tudo estará resolvido. E aí nós podemos pensar: qual é o conceito, então, de caridade que a gente pode fazer? A caridade, a gente pode defini-la, então, como um conjunto de atributos constituídos por algumas virtudes: a fé, a esperança, a bondade, a benevolência. O conjunto de todas essas virtudes torna o indivíduo caridoso. De forma que todos os fenômenos que puderam ter ocorrido lá com os coríntios e que, eventualmente, nós, os espiritistas, nos vemos tocados, não devemos nos esquecer de que esses fenômenos, esses dons, têm um objetivo comum, que é sermos caridosos, sermos amorosos, amai a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Se tudo o mais que nós conseguimos erigir, se tudo o mais que nós conseguimos construir na nossa vida não resultar no amor a Deus, no amor ao próximo, de nada terá valia aquilo que tenhamos construído. Riquezas, dons, honrarias, projeções sociais e tudo mais. Se tudo isso não resultar no amor a Deus e ao próximo, ou no que consta aqui, se não resultar na prática da caridade, que é sermos pacientes, dentre outras qualidades, muito pouco a gente terá ganhado ao arregimentarmos todo esse brilho, todos esses adereços. Então, a lição que fica aqui para nós é que a nossa vida ela deve ser pautada sempre com o olhar no próximo. Se aquilo que fizermos beneficiar apenas a mim e não ao outro, não estaremos sendo caridosos. Se todo o interesse que temos resulta apenas por mim mesmo e, no máximo, pelos meus familiares, e daí eu retiro toda a sociedade, toda a humanidade, não estarei sendo caridoso, pelo menos na visão de São Paulo. Então, é o que Roden diz, é um poema belo, mas não belo apenas nas palavras. É belo porque nos faz avaliar o quanto ainda temos a nos melhorar, o quanto ainda temos a nos aprimorar para sermos minimamente considerados como pessoas que tentam, que lutam para ser caridosas. Então, que Deus nos abençoe, que os nossos benfeitores espirituais nos inspirem. E
evidentemente que não vai dar para a gente ler aqui, mas quando Kardec transcreve, ele transcreve o versículo 1 ao 7 e depois vai para o versículo 13. Mas existe o versículo 8, 9, 10, 11, 12, que eu sugiro que leiamos, porque a gente tem uma visão geral, completa, concisa, do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Deus nos abençoe.